Caros colegas de estudo, vamos fazer mais um episódio hoje do livro do Ed Conel, né? O capítulo de hoje se chama Trabalhando um Animal. Mas quando ele fala que animal, não é um animal cavalo, tá? Vai ser, no caso, trabalhando um boi, algum outro animal, um boi, uma vaca, né? Enfim, trabalhando outro animal de cima com o seu cavalo, tá? Então vamos lá. O cavaleiro deve trabalhar o seu cavalo com um animal sempre que ele puder, sem azedar ele, né? Sem amargar ele naquilo. Ele deve trabalhar ele em um solo macio e suave, para que nada agarre, agarre o seu pé quando ele começar a esbarrar. Depois que ele não ficar mais com medo do animal, e você conseguir chegar mais perto e seguir e cercar o animal, o cavaleiro não deve mais fazer isso. De maneira que ele não vai querer mais passar o animal quando o cavaleiro precisar trabalhar no Safe and Turn. Ele está falando aqui o quê? A gente começa ensinando o potro, né? A. Eita, me fugiu a palavra agora. Meu Deus, gente. Quando. A trilhar, né? Fala trilhar o boi, né? Ou seja, ele aprender a seguir o boi ali, né? Meio que de maneira mais autônoma, né? Ele ia acompanhando o boi de maneira mais autônoma, sem o cavaleiro precisar ficar levando ele, né? Ele aprende a posição. Mas você tem que tomar cuidado para não ficar muito tempo nisso, porque pode chegar num ponto que o cavalo simplesmente para de, como que fala? Ele não vai mais querer passar o animal, né? Cavalo de laço, essas coisas, a recomendação é sempre você ensinar ele a não passar, né? Mas no caso, um cavalo de cow horse, um cavalo de ranch short, um cavalo de apartação, ele para cercar ele tem que passar o boi, né? Passar para frente do ponto de equilíbrio do boi, né? Então, por isso que ele fala que depois que ele aprendeu isso daí, depois que ele passou dessa fase, você tem que deixar ele, você não deve mais mexer com isso. Mas continuando, eles vão estar acompanhando o animal nesse momento. Quando o cavalo passar o animal, passar o boi, ele vai ter que ter uma pressa para voltar junto com ele. Quando o seu cavalo, né, passa um pouquinho o boi, o boi vai virar agora na direção do cavalo, e não vai virar contra o cavalo mais, né? E o cavalo tem que fazer o self and turn, né? Parar e virar para voltar junto com o animal dessa vez. Quando ele passa o animal, o cavaleiro deve trabalhá-lo em uma rédea com puxões, com pull and legs suaves, né? Com o pega e solta suave, e com a rédea segurada para baixo e para o lado, mais ou menos na perna do cavaleiro, de maneira que o cavalo consiga ver a mão dele ali, tá? Se ele quiser ir muito longe sem parar ou diminuir, o cavaleiro pode pegá-lo para o lado com uma rédea e com puxadas mais pesadas, e com pull and legs mais fortes, mais pesados. Essas puxadas têm que ser puxadas fortes suficientes para conseguir virar ele e colocar ele na direção do animal novamente, tá? Não faça o doubling a não ser que seja necessário, ou a não ser que ele se recuse a prestar atenção. O doubling vai fazer ele tirar a mente do que o cavaleiro está tentando ensinar para ele, né? É uma chamada de atenção. As rédeas devem ser manejadas nos mesmos sistemas ou nos princípios básicos a todo momento. O cavaleiro não deve se esquecer disso e tentar usar nenhum outro tipo de método antigo para tentar parar o cavalo. O cavaleiro não deve usar o outro animal em nenhuma circunstância. Ah, ó. O cavaleiro não deve usar outra rédea em nenhuma circunstância enquanto ele estiver
fazendo isso, mesmo que o focinho do cavalo vá um pouco para cima enquanto ele estiver virando depois do boi. E ele deve sempre puxar de acordo com a leveza da cabeça do cavalo. O cavalo vai estar acompanhando de perto, né? Ah, tá. O cavalo vai estar evoluindo e muito em breve ele vai começar a fazer paradas mais curtas e voltar para o animal. Quando ele começar a fazer isso, para fazer paradas mais curtas, pegue ele rapidamente com a outra rédea, puxando para trás em uma rédea curta para trazer o seu focinho para baixo e não mais. Folgue a rédea assim que o pé entrar embaixo dele e vire-o em uma rédea, em uma única rédea, né? Em uma única mão. Com a mão para o lado, com a mão para fora e para o lado. Ele vai estar fazendo a maioria disso por conta própria, com uma pequena ajuda das rédeas e porque ele gosta, né, de trabalhar dessa maneira. Pegá-lo com a outra rédea assim que ele para trazer o seu focinho para baixo é o mesmo que o tucking. E isso mantém o cavalo parando reto da maneira que é para ele parar. Quando ele para em um movimento e vira em um movimento, é a hora é a hora de você introduzir outro princípio básico muito importante na hora de manejar as rédeas, que é o timing and picking, né? Timing de timing, de sincronidade, na hora certa, e picking é a hora de pegar, né? A gente vai ver no próximo capítulo, mas imagino que é isso. Agora ele está parando em um movimento, que foi o que o cavaleiro construiu quando ele fez o Self and Turn por conta sozinho, né? Sem o animal. E o cavaleiro está folgando a rédea depois da puxada, de maneira que o cavalo vai aprender a parar em um movimento. Timing and picking com o gado. Quando o cavalo passar a cabeça do animal, puxe uma rédea para o lado que ele está virando. E então pegue-o rapidamente com a outra rédea, apenas o suficiente para trazer o seu focinho para baixo. Assim que o cavaleiro sentir o pé do cavalo entrando embaixo dele, ele folga a rédea com do lado que ele está virando. A outra rédea que você usou para trazer o focinho para baixo, você já folgou ela quando ele trouxe o focinho para baixo, né? Aí a rédea que você está virando, você vai folgar a hora que você tiver, a hora que ele terminar de virar, né? Ah, me perdi aqui. Ah, tá. Assim que o cavalo parar ou esbarrar, as rédeas vão estar folgadas um pouco antes da parada estar completa. O cavaleiro deve se ajustar nesse tempo, né? Enquanto ele estiver fazendo isso. Ele deve se sincronizar com o cavalo, com as patas do cavalo, enquanto ele estiver fazendo isso. Assim que o pé do cavalo entrar. Eita, é aqui mesmo? É aqui mesmo. Assim que o pé do cavalo entrar embaixo dele, o cavaleiro deve folgar a rédea. E assim que o peso do cavalo estiver pronto para ser transferido para os anteriores, né, o cavaleiro deve sentir isso com a rédea. Então, quando os anteriores dele, né, as mãos dele tocarem o chão, o cavaleiro pega ele para virar com pull legs leves para fora e para o lado, tá? Ah, então ele vai de volta em direção ao animal e passa ele passa ele e vira ele na direção oposta, tá? Ah, tá. Se o cavalo corre muito bruscamente, né, o cavaleiro vai ter que manejar suas rédeas muito rápido, mas ele deve manter ele deve manter o sistema porque o cavalo aprende por repetição. Em cavalos que são mais suaves, né, o cavaleiro tem mais tempo para manejar suas rédeas e para senti-los enquanto ele trabalha, enquanto ele é trabalhado, né? Quando o cavalo é pego, o cavaleiro
está se sincronizando com o movimento e sentindo o focinho do cavalo um pouco para na hora de pegar, para conseguir pegar ele na hora certa, né? É, depois que ele folgar as rédeas, né, entre as puxadas. Esse picking, né, essa pegada, ela nunca é um incômodo para o focinho do cavalo, ou para a boca, né, se for um bridão. Se o focinho ou a boca não forem sentidas pelo cavaleiro, né, assim que ele for pegar, isso vai ser um incômodo desnecessário. E vai ser um incômodo ruim e desnecessário. Então, sentir o focinho e a boca do cavalo tem que ser feito levemente e rápido. De outra maneira, vai ser uma puxada contínua no focinho. E o cavalo não pode sentir o sinal quando for dado para ele. E ele não vai estar no timing correto, né? E também ele vai ficar áspero, duro no hackamore, pesado no hackamore. Quando o cavaleiro está em equilíbrio, o timing vem naturalmente como uma prática instintiva. Sentir no focinho ajuda o cavaleiro a colocar o seu cavalo no timing correto. E fazer isso permite que você pegue eles no momento certo. Quando o cavalo está ficando um pouco confuso está ficando um pouco perdido com a posição dos pés, quando você estiver fazendo o self and turn, depois que ele parar, e quando você tentar vir de volta, ele deve voltar, né, vindo fora do chão e com seus anteriores uma ou duas vezes antes que ele se coloque de novo no caminho que ele estava vindo. O cavaleiro não deve deixar com que isso vire um hábito. O que ele está falando aqui? Eu dei uma encarreirada aqui. O que ele está falando aqui? Se o cavalo começar a ficar fora de equilíbrio, começar a se perder de posição, ele vai começar a quicar no self and turn. Lembra que o self and turn é um movimento só? O cavalo faz o 180 graus em um movimento só? Então, se ele começar a se perder nisso, ele vai começar a fazer em um, dois movimentos, entendeu? E aí é quando ele fala que ele não deve se tornar um hábito, que você não deve deixar que isso se vire um hábito. Depois que o cavalo faz isso algumas vezes e cai, né, na hora de virar, no final da sua parada, ele deve ser pegado com uma puxada forte no momento certo, e então ele vai saber que é para ele parar e virar no final dessa parada, desse esbarro. Quando você estiver trabalhando com um animal dessa maneira, muitas das vezes o animal vai correr para trás do cavalo, né, em direção à garupa do cavalo. Eu acho que é isso. E vai estar do outro lado. E vai estar do lado oposto do que era para você guiar ele. Então o cavaleiro vai ter a chance de virar o seu cavalo uma volta completa. Vamos imaginar essa cena aqui, tá? Vamos imaginar essa cena aqui. Beleza. Tô indo aqui, meu boi tá à minha direita, né? A hora que eu fui, a hora que eu fui virar, a hora que eu fui fazer o self and turn para voltar junto com ele, é, o que que aconteceu? Ixi, aí. A hora que eu fui mandar ele de volta aqui para fazer o self and turn, eu passei ele, ele começou a virar, eu fiz o self and turn para mandar ele de volta. Só que enquanto eu tava fazendo isso, em vez do boi virar 180 graus, ele virou só 90 e saiu aqui atrás de mim. Então essa é a oportunidade que eu tenho de fazer o quê? Voltar aqui e virar uma volta completa para acompanhar ele que saiu para lá. Entendeu? Na verdade é um 3 quartos de volta, né? 3 quartos de volta? Não, ele pode continuar na mesma direção que ele tava, né? Então, aí vira uma volta completa. Acho que deu para entender, né? Deu para imaginar o que ele tá falando pra gente aqui. Tarará.
E aí eu já me perdi aqui também de novo. Tá. Quando o cavaleiro pega o seu cavalo para fazer uma meia volta, né? Depois da parada, e ele folga a rédea e seus anteriores tocam o chão, ele pega o cavalo de novo para outra meia virada e aí vai na direção do animal de novo, né? Então aqui ele está falando que você dá dois 180, né? Dá dois 180. E aí o cavalo vai ter feito uma volta completa e ele vai ter feito isso corretamente. É um jeito muito bom de ajudá-lo a posicionar os seus pés para o spin. Depois que o cavalo estiver bom nisso, o cavaleiro deve tomar cuidado para não azedar ele nisso também. Não fazer demais, né? Quando o cavalo começa a parar em um movimento, a rédea que está sendo em que ele está sendo em que você está virando ele, sempre deve ser puxada reto para trás na direção da barriga do cavaleiro. E a outra rédea é trabalhada só o suficiente para trazer o seu focinho para baixo. Com o bridão, se o cavaleiro estiver usando o martingale, eles devem ser retirados quando for feita essa virada. E aí ele fala para usar. Vixe, agora qual é qual? O Running Rings é aquele martingale que tem a argolinha, né? Que a rédea corre na argolinha. E aí ele fala para usar o Draw Hands para manter o focinho para baixo, que se eu não me engano, é aquela rédea que vai na barrigueira, passa dentro do bridão e volta na sua mão, tá? Então é isso. Conseguimos fazer dois capítulos hoje. Estamos quase na página 80, finalzinho do livro já. Então aqui já começa a ficar interessante, né? A gente começa a ver a utilização prática, né, desse Self and Turn, né? Principalmente no trabalho com gado, o que eu acho bem interessante. Bom, se ficou qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, deixem aí, eu tento responder, qualquer coisa eu faço de novo. Quando eu leio direto o livro, eu sei que fica mais enroscado, não tem aquela fluidez toda, mas eu tô fazendo isso meio que nos intervalinhos aqui, beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, comentem aí. Valeu e até a próxima.